Hoje vamos falar sobre a palavra evangelho. A palavra evangelho é muito importante nas páginas do Novo Testamento. É muito importante para a Igreja de Cristo, é muito importante para a fé cristã. Esta palavra vem da língua grega, euangelion. Ela ocorre 76 vezes no Novo Testamento. O verbo evangelizar, evangelizo, aparece 54 vezes no Novo Testamento grego. Essa palavra era usada pelos escritores gregos no tempo de Jesus e pelos escritores romanos também. O imperador romano usava a palavra evangelho todas as vezes que ia comunicar alguma coisa da parte do trono de Roma, do Império Romano, do imperador. Porque o imperador era considerado um deus, era cultuado como um deus. Ele se considerava o senhor dos homens, o senhor da terra, o salvador, o redentor das pessoas. Então, todas as notícias que vinham do imperador eram consideradas evangelho, evangelion. A palavra evangelho é formada de duas palavras gregas, el, que significa bem, boa, e angelos, que significa mensageiro, anjo. Então, o evangelho é a boa notícia, a boa mensagem. E o imperador romano acreditava que tudo que procedia dele, tudo que vinha do imperador, que era considerado Deus, Senhor, Redentor, Salvador, era coisa boa, era uma notícia boa. Mas nós encontramos no Novo Testamento o ensino de que o Evangelho é de Deus. Nós encontramos isto nas páginas do Novo Testamento. Paulo escreve sobre isso em suas cartas, os evangelistas escrevem sobre isso também. O Evangelho é de Deus. Pelo menos em dois sentidos o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus porque vem de Deus, procede de Deus. E o Evangelho é de Deus porque revela Deus, revela o caráter de Deus. Um Deus, não um Deus distante, mas um Deus próximo, não um Deus cheio de raiva, de ódio, um Deus que quer punir as pessoas, mas um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que é justo, um Deus que quer ter comunhão com os seus filhos, com as pessoas, com as suas criaturas aqui na terra. Então nós aprendemos no Novo Testamento que o Evangelho é um tema teológico, porque diz respeito a Deus. Nós aprendemos também no Novo Testamento que o Evangelho é de Cristo. Encontramos isto no Evangelho de Marcos, nas cartas do apóstolo Paulo. O Evangelho é de Cristo. Em muitos sentidos, o Evangelho é de Cristo porque pertence a Cristo, porque foi revelado por Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Quem prega o Evangelho, prega Cristo. E quem prega Cristo, prega o Evangelho. Jesus Cristo foi aquele que revelou a face de Deus, como nenhum outro. Ele revelou a boa notícia com a sua vida, com o seu nascimento, com os seus ensinos, com os seus milagres, com o seu poder de curar, com o seu poder de expulsar demônios, de vencer os demônios, de ressuscitar os mortos. Sim, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Evangelho quando ele morreu por nós, no nosso lugar, quando ele ressuscitou dos mortos. Então, Jesus é a boa notícia, é a mensagem do reino de Deus. Ele, quando começa o seu ministério, ele começa pregando o Evangelho do reino de Deus. Então, quando nós abrimos o Novo Testamento, nós lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, mas na verdade é o Evangelho de acordo com Mateus, de acordo com Marcos, quer dizer, é o Evangelho que tem o testemunho de Mateus, que tem o testemunho de Marcos, que tem o testemunho
de Lucas, que tem o testemunho de João. Nós não temos 4 evangelhos no Novo Testamento, no sentido rigoroso, essencial, absoluto, não. Nós temos apenas um evangelho. O evangelho, na verdade, é um tema cristológico. O evangelho é Cristo Jesus, seu nascimento, seus ensinos, seu poder, sua morte e sua ressurreição. Então nós precisamos de entender isso. O que nós temos da parte de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Paulo, de Pedro, dos escritores do Novo Testamento, o que nós temos é testemunhos do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho é de Deus, é um tema teológico, o Evangelho é de Cristo, é um tema cristológico. E o Evangelho também é bíblico. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falando de uma maneira muito solene, muito especial aos crentes da cidade de Corinto, que ele pregou para eles o Evangelho. E ele diz, o Evangelho consiste em quê? Em que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, quer dizer, com o entendimento que ele tinha da Tanar, da Bíblia da Igreja Primitiva, das Escrituras Sagradas. E ele continua dizendo, e esse Evangelho que eu preguei para vocês, que vocês receberam, é que Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, e que ele ressuscitou ao 3º dia, de acordo, segundo as Escrituras. Então, é muito importante sublinharmos isso, que o Evangelho, ele é bíblico, ele tem suas raízes na Tanar. O Evangelho revelado no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, é o cumprimento da Torá, é o cumprimento das profecias, é o cumprimento dos salmos, dos escritos. É isso que nós aprendemos quando lemos o Evangelho de João, capítulo 5, quando Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E lá também no capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, quando Jesus começou a explicar para os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, Jesus começou a explicar tudo que dele se achava na lei, nos profetas e nos escritos, em todas as escrituras. Então, o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho da Igreja Primitiva, o Evangelho do Novo Testamento, ele é bíblico. Então, ele é teológico, ele é cristológico e ele também é bíblico. Uma outra coisa importante que nós encontramos sobre o Evangelho é que o Evangelho pertence a nós, a Igreja de Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que o nosso Evangelho, escrevendo para a igreja, foi apresentado não apenas com palavras, mas com o poder do Espírito Santo do Senhor. Então, o Evangelho é também um tema eclesiástico, porque pertence à Igreja de Jesus, diz respeito à Igreja de Jesus. A Igreja vive por causa do Evangelho. A Igreja precisa proclamar o Evangelho. A Igreja precisa defender o Evangelho. A Igreja não deve distorcer o Evangelho. Então, a Igreja, o Evangelho diz respeito à Igreja, pertence à Igreja. Então, o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é bíblico e o Evangelho também ele é histórico. Quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, nós encontramos o testemunho dos escritores quando falam de Jesus e dos personagens históricos de seu tempo. Então fala que Jesus nasceu e no tempo que ele nasceu, Herodes era o governador da Judéia. Diz também de César Augusto, o imperador romano,
no tempo em que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, nasceu. Então nós temos esse testemunho lá em Mateus, temos o testemunho em Lucas, e temos também que quando Jesus foi julgado, ele foi julgado por Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma para julgar as pessoas em Jerusalém. Então, nós encontramos esse testemunho nos escritos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Encontramos também Paulo dando esse testemunho. Encontramos nos sermões de Pedro também, no livro de Atos dos Apóstolos, esse testemunho histórico. Então é muito importante compreendermos que o nascimento de Jesus, os ensinos de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não é apenas algo espiritual, filosófico, metafísico, ético, não. É um evento histórico, a sua morte e a sua ressurreição, os seus ensinos. Então, vamos guardar isso no nosso coração e na nossa mente. O Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é histórico, o Evangelho é bíblico, o Evangelho é da Igreja de Jesus Cristo e o Evangelho também é meu. O apóstolo Paulo fala sobre isto na sua carta aos Romanos, que é o meu Evangelho. Que declaração importante. O Evangelho é meu quando eu creio nele, quando eu procuro vivê-lo, quando eu procuro ensiná-lo, proclamá-lo. Sim, o Evangelho pode ser seu também. Queria convidar você para crer no Evangelho. No início do livro de Marcos, Marcos diz que aquela obra dele é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda no primeiro capítulo, ele diz que Jesus começa o seu ministério pregando o Evangelho do Reino de Deus. E no final, no último capítulo, Marcos diz que a sua igreja recebeu de Jesus uma ordem, um mandamento de ir para todas as pessoas, em todo o mundo, e pregar o Evangelho para todas as criaturas. Então o Evangelho não é só para mim, não é só para a igreja, é para todas as pessoas, independente do gênero, independente da posição social, da cor da pele, da etnia, da tribo. Nós precisamos obedecer a Jesus e pregar o seu Evangelho. Seu Evangelho traz esperança. O seu Evangelho tem poder de transformar as nossas vidas. O seu Evangelho traz perdão para os nossos pecados. O seu Evangelho traz paz, traz justiça de Deus, reconciliação com Deus. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, quero convidar você para crer no Evangelho, para receber o Evangelho, para viver, para aprender a respeito do Evangelho, porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.